É uma grata satisfação hoje, então, poder estar aqui mais uma vez no CEAF, nosso Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, para fazer a abertura, então, deste evento, na presença da promotora de justiça, doutora Janine Borges Soares, com quem tenho a grata satisfação de já trabalhar há algum tempo na assessoria do Ministério Público, e poder conversar, poder trazer a todos que nos ouvem, a todos os colegas promotores de justiça, a todos os servidores do Ministério Público e a todas as pessoas que nos acompanham pelo YouTube também, que fazem parte da rede de proteção de combate à violência doméstica e familiar de diversos municípios do estado do Rio Grande do Sul, trazer o colega Vinícius, que vai nos falar um pouco sobre o projeto dele, que ele já desenvolve há bastante tempo na comarca de Torres, diretamente relacionado ao combate da violência doméstica e familiar contra a mulher. Nós sabemos que os números de violência doméstica contra a mulher aumentaram bastante durante a pandemia. Nós sabemos que nós muito ainda temos a fazer nessa área, mas nós também sabemos e conhecemos da experiência do Vinícius no município de Torres, com toda a rede de Lilás do município, que tem tido surpreendentes e felizes resultados nessa área. Então, eu de imediato vou passar a palavra para a colega Janine, que é promotora de justiça, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUC, em 1991, graduou, é mestre em Ciências Criminais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, ingressou no Ministério Público em 1993, atualmente é promotora assessora e coordena o Escritório de Gestão Estratégica e Projetos do Ministério Público. Eu passo, então, de imediato a colega para fazer a apresentação, então, hoje dos nossos participantes deste evento e também para nos falar um pouquinho do escritório, dos projetos atualmente em andamento, mas com foco nesse hoje que vai ser apresentado pelo colega Vinícius. A palavra é toda sua, Denise. Bom dia, então, a todos e a todas. Bom dia, colega Carla Froas, companheira de projetos, de pesquisas, de trabalho e também parceira de alguns momentos de lazer que são tão importantes para nós, né? Hoje é um dia muito feliz para mim estar aqui fazendo este trabalho. Estava comentando aqui com os participantes do nosso MP Talks de hoje, o doutor Vinícius e a Suzana, que eu sou natural de Torres, então é com muito carinho que eu recebo o Vinícius. Eu conheço o trabalho dele, não só por trabalhar no Ministério Público, mas por ser de Torres e conhecer pessoas de lá. Meu marido também foi professor lá há um tempo, e o Vinícius é uma pessoa que nos honra muito lá em Torres, com o trabalho maravilhoso que ele faz. Então, a oportunidade de estar aqui recebendo, mesmo que virtualmente, esses personagens da minha terra natal, né, Torres, aquela linda praia, é um momento de muita alegria para mim, muito emocionante. E principalmente poder tratar de um tema tão importante com uma pessoa que a gente sabe que se dedica tanto a isso, que é o Vinícius, que merece todo o nosso respeito, todo o nosso carinho e principalmente a nossa atenção para que a gente possa absorver o que ele tem e tentar replicar no resto do estado. Porque o Vinícius é um exemplo, né, de colega, e a gente precisa sugar um pouco mais dele para poder aumentar aí o nosso trabalho e a nossa efetividade na violência doméstica. Então, eu vou apresentar os palestrantes e para a gente poder já depois começar os trabalhos. Então, o Vinícius, ele quase que dispensa apresentações, mas vamos lá. Ele é promotor de justiça desde 2004, atuou nas promotorias de justiça de Santo Augusto e Seberi e está lotado na terceira promotoria de justiça de Torres, desde dezembro de 2007. É graduado pela Universidade de Santa Cruz, tem mestrado em Ciências Jurídicas Criminais pela Universidade de Lisboa, doutorado em Direito Público pela Unicinos, é professor da UBRA Campus Torres, autor de muitos artigos e livros jurídicos, atuou como examinador das disciplinas de Direito Penal e Direitos Humanos nos concursos de ingresso à carreira do Ministério Público, nos estados do Amazonas e Rondônia. Vejam bem, ele circula, né? É pesquisador líder no grupo de pesquisas em direitos humanos da UBRA, Campus Torres,
e integrante da Rede Lilás, que é o objeto hoje da nossa conversa. A Suzana, que está acompanhando o Vinícius, também lá de Torres, Suzana Cristina Machado, é diretora da Diretoria da Mulher do Centro de Referência da Mulher de Torres. Ela é casada, ela é mãe de um casal de filhos, ela mora em Torres há 30 anos. Olha, só eu sou natural de Torres. Na veia mesmo, só eu é que tenho Torres aqui nesse MP Talks. Vou deixar isso bem claro. Vocês trabalhem bem aí pela minha terra, não quero violência doméstica aí contra os meus conterrâneos. Ela mora em Torres há 30 anos, ela já atua na Secretaria de Turismo, na Secretaria de Saúde, foi chefe de gabinete do prefeito, diretora da Diretoria das Mulheres, e está coordenando o Centro de Referência da Mulher, Priscila Celal. Então, a gente está aqui para ouvir de vocês um pouco a respeito dessa rede Lilás, que a gente já conhece das redes, das mídias, mas a gente quer compreender ela um pouquinho melhor. Mas eu vou dar um spoiler aqui, antes de passar a palavra para o Vinícius, né, doutora Carla, acho que é importante a gente falar que o doutor Vinícius escreveu a Rede Lilás no Prêmio Novari e foi aprovado, está na segunda etapa. Também é um motivo de muita alegria para nós, acho que é uma boa oportunidade para divulgarmos isso, né? Que a Rede Lilás, então, agora já está no âmbito do Prêmio Novari. Isso é uma conquista muito importante. Todos vão receber uma visita dos consultores do Novari e vai ser mais uma oportunidade de divulgar o trabalho realizado. E divulgar o trabalho nada mais é do que fomentar outros trabalhos semelhantes e, dessa forma, impactar a sociedade, que é, na real, o nosso grande objetivo. Então, passo a palavra ao colega Vinícius. Bom dia a todos e todas, uma alegria muito grande participar deste encontro virtual. Eu quero cumprimentar a querida colega Janine Borges Soares, promotora de Justiça, coordenadora do Escritório de Projetos, da Procuradoria-Geral de Justiça, a doutora Carla Carrion Froz, que é a coordenadora do nosso GPVID, Grupo de Estratégias de Prevenção e Enfrentamento à Violência Doméstica no âmbito do Ministério Público. Cumprimento a colega de mesa também, Suzana Cristina Machado, diretora da Mulher, Centro de Referência da Mulher de Torres. Cumprimento a todos e todas que se fazem presentes aqui. Eu vejo diletos colegas e colegas de Ministério Público. Vejo aqui a Daniela, que é minha colega de turma, a Ivana Bataglin, querida colega combativa, promotora de justiça. Vejo aqui o Miguel também, que dividiu conosco a docência na UBRA de Torres. Vejo meus alunos participando também. É uma alegria muito grande estar com todos e todas neste evento e agradeço muitíssimo as generosas palavras que foram lançadas, os elogios, e eu quero aproveitar esse momento para compartilhar, então, este momento muito alegre, né, de que Torres vai receber a visita do Prêmio Novari. É muito importante que os técnicos conheçam as boas práticas que Torres está desenvolvendo, exatamente como disse a Janine, para que outros colegas, para que outras comarcas possam também ter os seus respectivos projetos voltados ao enfrentamento à violência doméstica. Então, quando se fala da questão da violência contra a mulher, acho que a gente precisa situar isso num horizonte da teoria do direito e dos direitos humanos, né? Nós somos aqui na casa professores de direitos humanos, nós lecionamos aqui, além de processo penal, introdução ao direito de direitos humanos, e direitos humanos é uma disciplina que, e o Miguel sabe bem disso, né? É uma disciplina que é interdisciplinar, ela nos leva a reflexões que produzem impactos, inclusive, no trabalho que a gente realiza aqui no Ministério Público. E a melhor forma de começar esse tema é compreendendo a chave de compreensão da violência contra a mulher como um problema de direitos humanos. E por que isso, né? Historicamente, os direitos humanos, eles surgem na Revolução Francesa com os ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, e em sucessivas cartas políticas, os direitos humanos sempre foram tratados como promessas de concretização de direitos em suas sucessivas dimensões, direitos de primeira dimensão, que são os direitos de liberdade, direitos de segunda dimensão, que são os direitos sociais, e os direitos de terceira dimensão, que são os direitos difusos e coletivos, mas sempre com uma expectativa
de cumprimento de promessas da modernidade tardia. E na realidade, os direitos humanos, eles são algo bastante concreto. Os direitos humanos, eles vão para além do prato de comida na mesa. Os direitos humanos, eles tocam um sem número de pessoas, não são um problema de esquerda, de direita, mas um problema de humanidade. Nós precisamos olhar o tema da violência contra a mulher como uma questão de direitos humanos fundamentais, até porque nós precisamos desse novo horizonte de sentido para chegar à conclusão de que, por exemplo, as atribuições criminais no enfrentamento à violência doméstica, elas comportam também uma atuação extrajudicial. E assim que nós buscamos esse trabalho em rede, partindo do pressuposto que a atuação criminal ela é importante, não há dúvidas, mas ela não resolve todos os problemas. Diante disso, o nosso trabalho não se resume só a analisar os inquéritos policiais, ajuizar as denúncias, participar das audiências, há toda uma atuação extrajudicial. Quando eu assumi aqui em Torres, em 2007, nós nos ressentíamos de um problema muito grande, que é a questão da fiscalização das medidas protetivas de urgência. Nós não tínhamos aqui a Patrulha Maria da Penha, nós não tínhamos uma rede instalada em Torres. Então, eu fiz uma audiência pública entre 2007 e 2008, que contou com o prefeito da época, as autoridades locais, para situarmos um problema que é o da fiscalização, da falta de fiscalização das medidas protetivas. Nós sabemos que as medidas protetivas são decisões emanadas do Poder Judiciário para fiscalização, só que se nós não tivermos instituições que trabalhem nesse horizonte, né, de fiscalizar as medidas protetivas, elas se tornam inócuas. E a partir daí nós ampliamos um pouco mais o objeto dessa audiência pública, já no bojo de um inquérito civil público, e chegamos à conclusão de que nós precisávamos de um centro de referência e de uma casa-abrigo para mulheres em situação de violência doméstica. Com base nisso, então, tentamos a firmatura de um termo de ajustamento de conduta, não foi exitosa a audiência extrajudicial, nós ingressamos com uma ação civil pública. Essa ação civil pública teve trâmite perante o Poder Judiciário, inclusive foi até o Supremo Tribunal Federal, e lá no âmbito do Supremo Tribunal Federal transitou em julgado no sentido de reconhecer a responsabilidade do município de Torres e do Estado do Rio Grande do Sul, seja com a implementação do Centro de Referência da Mulher, seja com a implementação de uma casa-abrigo preferencialmente regional. Então, nós já temos o trânsito em julgado de uma sentença que afirma, em termos de eficácia dos direitos humanos, a concretização de políticas públicas de gênero. Quer dizer, o Poder Judiciário, em todas as suas instâncias jurisdicionais, afirmou que a Lei Maria da Penha precisa ser concretizada na prática. E, com base nisso, nós ingressamos com pedido de cumprimento de sentença e buscando uma atuação resolutiva do Ministério Público, que deve animar o trabalho dos colegas, nós buscamos instaurar um procedimento administrativo permanente para fiscalização das políticas públicas previstas na Lei Maria da Penha, em Torres e nos demais municípios que abrangem a nossa comarca. A partir daí, fizemos audiências na Promotoria de Justiça com os prefeitos e buscamos, para além da implementação do Centro de Referência da Mulher, que existe desde 2015, o Centro de Referência Priscila Celal, que se deve a uma vítima de feminicídio. O nome Priscila Celal é uma mulher em situação de violência doméstica que foi assassinada pelo companheiro. E eu lembro bem dessa audiência, o colega Otávio fez o júri, mas eu participei da primeira fase do procedimento do júri, na audiência de instrução, onde nós ouvimos uma das testemunhas que era enfermeira do hospital à época, né? Ela foi, na realidade, foi queimada pelo companheiro com querosene, e ele depois tentou alegar em juízo que ela teria tropeçado na lata de querosene, e a audiência foi bastante tensa, assim. Eu lembro de momentos em que essa enfermeira nos relatou que
A Priscila, quando chegou ao hospital, ela pediu duas coisas. Primeiro, que ele alcançasse um copo de água e depois que lhe chamassem a mãe. E ela acabou falecendo em razão de múltiplas queimaduras. E a partir de 2015, então, nós tivemos aqui em Torres a construção do Centro de Referência da Mulher, que envolve aportes do município de Torres e do estado do Rio Grande do Sul. E, na sequência, buscamos, junto aos municípios, a implementação de uma casa-abrigo. Em função da pandemia da Covid-19 e das questões orçamentárias, o que nos foi sugerido pelo prefeito de Torres e pelos demais era a possibilidade de um convênio intermunicipal para que as mulheres em situação de violência doméstica fossem encaminhadas, então, para uma casa-abrigo que é gerida pela Fundação La Salle. Então, os municípios firmaram um convênio intermunicipal e as mulheres em situação de risco, diferentemente do centro de referência, onde nós temos os atendimentos que são prestados diariamente, a casa-abrigo ela é voltada para aqueles casos extremos, onde há risco de feminicídio. Nesses casos, então, as mulheres da comarca de Torres tem 7 municípios na sua região, que abrange a nossa comarca. Essas mulheres são encaminhadas para a Fundação La Salle, uma casa-abrigo que fica na região metropolitana do estado. A Fundação La Salle é responsável pela administração. É uma situação possível diante do momento pandêmico que nós nos encontramos, mas nós temos no horizonte a construção de uma casa-abrigo regional, por isso mesmo que seguimos lá com o cumprimento de sentença no âmbito do processo de execução, buscando a implementação de uma casa-abrigo preferencialmente regional, como assentou bem o Poder Judiciário. Então, a Rede Lilás, ela surge nesse contexto, né, de tensões, de diálogos. O nosso trabalho no Ministério Público é interessante e até certo ponto paradoxal, né, porque o promotor de justiça, ele atua numa perspectiva resolutiva, mas essa resolutividade da atuação do Ministério Público pode se dar numa perspectiva de judicializar os conflitos, mas também numa perspectiva extrajudicial. A nossa atuação não se resume só à propositura de ações civis públicas. E mesmo que o promotor de justiça tenha proposto as ações civis públicas, nada impede, e aliás tudo recomenda que se instaure procedimento permanente para fiscalização de políticas públicas de gênero. Foi o que nós fizemos. Então, além da atuação judicial, nós temos uma atuação extrajudicial e no bojo desse procedimento permanente, nós criamos aí a Rede Lilás de Torres como enfrentamento à violência contra a mulher. O que é a Rede Lilás? Como é que surge, né? E aqui eu quero agradecer muitíssimo a participação da querida colega doutora Ivana Machado Bataglin, que foi sempre uma entusiasta da Rede Lilás. A Rede Lilás, ela surge em 2020, numa capacitação que fizemos para as polícias civil e militar em função de um feminicídio que nós tivemos aqui, de uma acadêmica do curso de Direito, a Neila Roldão Schaefer, foi vítima de feminicídio, e fizemos essa capacitação das polícias, da Polícia Civil, da Brigada Militar, e naquela época foi nos anunciado pelo comando da Brigada Militar, promotor, nós vamos contar aqui em Torres com a Patrulha Maria da Penha. Foi a primeira conquista em termos de eficácia das medidas protetivas que nós tivemos, quer dizer, a implementação deste projeto maravilhoso do Estado, né, da Patrulha Maria da Penha em Torres, foi um salto de qualidade para a fiscalização das medidas protetivas. Nós temos policiais militares destacados que prestam um trabalho maravilhoso no sentido de fiscalizar a efetividade das medidas protetivas de urgência em Torres e Arroio do Sal, e a ideia é expandir para todos os municípios da comarca de Torres os trabalhos, os préstimos que vêm sendo exitosos por parte da Patrulha Maria da Penha. Então, essa capacitação, ela abriu novas lentes, novas oportunidades para que o Ministério Público, ao lado da comunidade, pudesse, mediante capacitações sistemáticas que realizamos, mesmo em período de pandemia, nós nos organizamos por meio do aplicativo WhatsApp, nós temos mais de 70 participantes da Rede Lilás de Torres, nós temos representações dos poderes executivo, legislativo, judiciário, Ministério Público, a UBRA de Torres, nós temos professores, nós temos os profissionais do Centro de Referência da Mulher, a Suzana é uma das profissionais que integra a Rede Lilás,
ao lado de diversas pessoas que atuam de forma incansável. A Rede LAS é uma entidade despersonalizada, sem fins lucrativos, que visa primeiro o enfrentamento da violência contra a mulher e depois o atendimento às mulheres e os filhos menores, porque esse é um foco de preocupação do Ministério Público resolutivo e também da sociedade em Torres. De que forma nós vamos atender as mulheres e os filhos menores em situações graves de violência física, violência moral, violência sexual, violência patrimonial, enfim, as diversas tipologias da violência contra a mulher. E a partir daí a rede ela tem se estruturado virtual e agora presencialmente. Fizemos a última capacitação há cerca de 2 semanas, com a participação novamente da querida colega Ivana Machado Bataglin, com uma nova capacitação para as polícias civil, militar, a Patrulha Maria da Penha. E nesse período também nós realizamos diversas atividades. Eu lembro bem de uma audiência pública que nós realizamos com a Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado, em Torres, antes do período pandêmico, para tratar do combate aos feminicídios. Depois nós realizamos uma audiência pública que foi organizada pela querida colega Carla Carrion Froz, onde nós trabalhamos virtualmente estratégias de enfrentamento ao feminicídio. Então essas capacitações, elas são muito importantes, primeiro porque elas servem para sensibilizar as pessoas, e depois elas servem para troca de ideias, para que a gente possa buscar bons projetos. Na verdade, a gente não precisa, eu sempre costumo dizer para a nossa equipe de trabalho, a gente não precisa inventar roda, né? A gente precisa, sim, olhar no horizonte em volta as boas práticas e procurar trazer essas boas práticas para Torres e a nossa região onde nós exercemos as nossas atividades. Então, quando se fala em rede, essa preocupação, para mim, sempre foi muito cara, né? O trabalho que se realiza é sempre em rede. O Ministério Público, ele é muito forte. O Ministério Público, pós-Constituição de 88, ele tem uma série de atribuições, mas o promotor de justiça não trabalha sozinho. O promotor de justiça não é mais o exército de um homem só. O Ministério Público, pós-Constituição de 88, é um Ministério Público resolutivo, é um Ministério Público indutor de políticas públicas e agente de transformação social. Então, dentro dessa nova perspectiva, dentre outras atribuições, está a questão do enfrentamento à violência contra a mulher. E a partir dessa leitura é que nós trouxemos também à universidade, nós reunimos acadêmicos, professores do curso de Direito, do curso de Psicologia, do Serviço Social, e organizamos um livro chamado Violência contra a Mulher, Políticas Públicas e Redes de Enfrentamento. Esse livro foi gestado no âmbito do nosso grupo de pesquisa em direitos humanos e é uma contribuição muito valiosa da comunidade acadêmica. Sempre olhava como professor os trabalhos de conclusão de curso e a necessidade de que esses trabalhos também se voltassem para o mundo prático. E para minha felicidade, de cada 10 orientações de TCC que eu tenho, 9 envolvem temas de violência contra a mulher. Então, o direito ele tem se aberto para um diálogo transdisciplinar, né? E isso é muito importante porque a partir do momento em que a universidade cumpre a sua função social, o curso de Direito e o curso de Psicologia, é importante fazer esse reconhecimento, a nossa universidade disponibilizam profissionais acadêmicos para o atendimento às mulheres em situação de violência doméstica. O curso de Direito é responsável pelo atendimento jurídico das questões cíveis, que são bastante recorrentes, guarda, divórcio, alimentos, e o curso de Psicologia é o responsável pelo acompanhamento das mulheres em situação de violência doméstica no Centro de Referência da Mulher. E é importante, e eu deixei para o final dessa exposição, que eu gostaria de ouvir os participantes, né? E nós temos aqui a debatedora, Suzana, o Centro de Referência, como é que ele está estruturado, né? O Centro de Referência, ele atende as mulheres em situação de violência doméstica, ele foi criado mediante aportes de recursos municipais e estaduais, e ele funciona
de uma forma a proporcionar atendimentos para as mulheres dentro de possibilidades que envolvem cursos de capacitação, atendimento psicológico, reuniões sistemáticas. Então, esse centro de referência, ele serve exatamente para que as mulheres não se sintam desamparadas. As mulheres que encontram nas profissionais do centro de referência esse espelho, né, elas voltam efetivamente para uma outra vida. O que eu quero dizer com isso é que é possível uma vida sem violência, e quando as mulheres que são atendidas e muito bem pelo centro de referência têm à disposição os serviços multiportas, elas passam efetivamente a acreditar no sistema. O sistema, ele precisa de uma confiabilidade, precisa de uma credibilidade, porque do contrário, e o sistema, quando eu falo, é numa perspectiva multiportas, né? Ministério Público, a polícia, centro de referência, Patrulha Maria da Penha. A partir do momento em que qualquer uma dessas portas se fecha, todo o sistema ele sofre déficits, né, de comunicação com o mundo externo. Oi? Deixa eu te interromper um pouquinho. Claro, por favor. Uhum. Eu queria chamar a atenção, né, para um aspecto que eu acho muito importante desse teu trabalho, e que é bem afinado com essa tua fala, que, na verdade, né, tu fala que os direitos humanos são preservados através desse teu trabalho, né, e, na verdade, não existe um Estado democrático de direito sem os direitos humanos preservados. E essa rede que tu criou, que tu chama de Rede Lilás, na verdade, ela é um exemplo de exercício de democracia. Eu acho que isso é uma coisa importantíssima. O que tu fez? Tu pegou o Ministério Público e está fazendo um exercício muito democrático de chamar as outras instituições, e as instituições estão vindo exercer a parcela de responsabilidade social delas, né? Porque a democracia, ela não está na mão só do Ministério Público, do Judiciário, do Poder Público ou da sociedade. Então, eu acho assim, que um dos grandes, talvez o maior valor assim, do teu trabalho, é isso que eu queria só chamar a atenção, é que tu está fazendo um exercício de democracia dos mais amplos possíveis. Esse é o exemplo que tu tem que ter, né, ser dado. E não é só do sistema de justiça, e não é só também do sistema público. Tu está trazendo a sociedade civil. Então, é sociedade civil, sistema de justiça e setor público trabalhando junto, todos exercendo a sua parcela de responsabilidade social para buscar um Estado mais democrático, mais humano, onde as pessoas tenham uma vida digna. Na verdade, é isso, né? Um sonho quase que tu está tentando realizar. E trabalhando numa linha de violência doméstica que ela tem efeitos em muitas áreas, né? Porque a violência doméstica, ela desestrutura a família, então ela desestrutura a educação, ela vai desembocar na criminalidade. Então, sem me prolongar, eu só queria assim, chamar a atenção desse teu exercício de democracia. Com né? certeza, parabenizar todos os atores que estão exercendo a democracia junto contigo, dando esse exemplo e assim, assumindo a sua responsabilidade, né? A sua parcela de responsabilidade nesse contexto. Era só isso. Com toda certeza. Muito obrigado, gente. Eu acho que nós poderíamos também oportunizar agora que a diretora da Mulher, a Suzana, também se manifeste, né? Por gentileza. Bom dia, Suzana. Bom dia, promotor. Bom dia, doutora Janine Soares. Bom dia. Prazer em revê-la novamente, doutora Carla Frost. Estivemos juntas há alguns dias atrás. Então, promotor Vinícius, o senhor explanou muito bem a nossa rede Lilás em Torres, né? Da qual eu participo desde o início, enquanto eu era secretária de saúde, iniciei na rede, né? E agora, diretora, então, da Política das Mulheres em Torres, coordeno o Centro de Referência da Mulher. E o senhor há pouco perguntou, enquanto a nossa estruturação, o Centro de Referência, vou falar um pouquinho da nossa equipe, no qual vou dar bom dia também, porque elas estão assistindo aí, estou acompanhando no chat ali, que eu já olhei. Hoje, o Centro de Referência da Mulher de Torres conta com uma equipe bem ampla, eu posso assim dizer, pelos primórdios que eram lá no início, enquanto eu acompanhei a criação da Diretoria da Mulher, na época eu era agente comunitária de saúde do município, então eu venho dentro dessa luta já há algum tempo acompanhando, né? Nem o senhor falou o que deu o nome ao Centro de Referência, o caso da Priscila Celau, eu também era agente comunitária de saúde na época. Esse fato aconteceu no bairro em que eu atuava,
Então, é uma história um pouco triste, assim, que eu acompanhei bem de perto. E hoje a gente tem, né, 3 assistentes sociais dentro do Centro de Referência da Mulher, nós temos todos concursados, nós temos uma psicóloga, que ela é concursada 20 horas, mas o município paga 60 horas extras para ela também, então é quase que um atendimento semanalmente, ela só não atende nas segundas e terças-feiras de manhã, então também é uma boa carga horária de atendimento, né? Temos de apoio, como o senhor bem citou, aí essa Jubra que nos apoia com os casos da parte jurídica. Temos uma advogada do município que atua uma vez por semana, na parte da tarde, geralmente é em sextas-feiras, onde ela conversa com as usuárias e faz toda a parte de direito ali, da parte de advocacia, que ela faz todo o encaminhamento para nós, né? E temos a parceria da Ubra enquanto os outros serviços que fazem parte da rede Lilás. Então, a gente tem a parte da saúde, a parte dos cursos de psicologia, de assistente social, né? Que fazem também todo um serviço conosco durante a semana, onde a gente oferta práticas interativas, alguns serviços de relaxamento para nossas usuárias, e contamos também, como a gente é uma parceria, como já foi citado, pública e privada, né? Com algumas instituições onde a gente faz parcerias de capacitação. Já temos uma capacitação agendada para o mês de novembro, com todo um cronograma na parte da planificação. Agora a gente está ofertando para as usuárias uma capacitação na área da construção civil também, para quem se interessar. A construção civil é uma coisa que está crescendo muito no município de Torres, e eles estão em busca de mulheres, porque mulheres... né, meninas, vamos nos defender aqui, são muito caprichosas, muito atenciosas, muito cuidadosas, então eles estão em busca dessa mão de obra no município, e as nossas usuárias estão de olho um pouco nessa área aí da construção civil, então a gente também está conseguindo encaminhar elas para essa capacitação. Promotor, eu gostaria de lhe deixar uma pergunta aqui no ar, baseado num caso que aconteceu há alguns dias, e eu fiquei pensando na questão da medida protetiva. Quando a usuária não quer, o que o Poder Judiciário pode nos ajudar? Suzana, essa é uma questão interessante a partir de um caso que nós atuamos aqui na rede Lilás, onde nós temos muitas vezes a figura da mulher em situação de violência doméstica que não apresenta um comportamento colaborativo, ela não quer ser inserida nos serviços da rede, seja em razão da síndrome do desamparo aprendido, seja em razão do próprio processo cíclico da violência doméstica. Então, nós precisamos monitorar essas situações, contando sempre com o apoio da rede. A Patrulha Maria da Penha tem feito um trabalho primoroso nesse sentido, encaminhando relatórios ao Ministério Público, mas nós temos 2 situações, né? Quando a mulher, ela de fato procura os serviços e ela atende às sugestões, às indicações feitas pela Rede Lilás, que nós conseguimos de uma maneira mais expedita, mais célere, a resolutividade da situação que ela atravessa, mas há situações de tensionamento, situações que eu chamo de casos difíceis na violência contra a mulher, que é exatamente aquelas que não têm um comportamento colaborativo. E eu disse isso para uma dessas mulheres que nós ouvimos aqui, e elas, promotor, então o senhor está dizendo que eu sou a culpada. Não, eu não disse isso, não estou dizendo que a senhora é a culpada, eu estou dizendo que tecnicamente a senhora não quer ser inserida nos serviços da rede Lilás, então nós vamos procurar intervir com uma rede de saúde mental, com atendimento psicológico, atendimento psiquiátrico. É preciso sempre nós trabalharmos com essa perspectiva. Nós não podemos desistir das mulheres em situação de violência doméstica, elas querendo ou não os serviços. Claro que o limite do trabalho da rede é sempre a autonomia da vontade,
Nós respeitamos muito a questão da autonomia da vontade, porque vai ao encontro do empoderamento feminino. A autonomia da vontade é um limite para a atuação da rede Lilás, mas há casos, e nós sabemos bem disso, que a vontade é viciada. A mulher, ela não tem condições de aquilatar o risco que ela está sofrendo ao lado do agressor, porque ela está até o fio do cabelo no ciclo da violência, ela está mergulhada no ciclo da violência. Então, nesses casos onde há vício de consentimento em razão de coação, em razão de intimidação, de medo, é que nós exercitamos esse trabalho de monitoramento, acompanhamento, mas sempre respeitando, né, esse elbow room, né, esse espaço de liberdade para que a mulher possa se manifestar, para que a mulher possa ser ouvida, fazendo constar se ela deseja o prosseguimento das medidas ou se ela não quer. Muitas vezes as mulheres comparecem no balcão do cartório, ou mesmo na promotoria, dizendo que não querem as medidas protetivas, e nós sabemos que elas estão numa situação de risco. Então, nós vamos aquilatar isso a partir do formulário de avaliação de risco. O formulário de avaliação de risco do CNJ é um instrumento fundamental para que a gente, porque é um dado objetivo, então serve para que a gente possa, para além daquilo que a mulher está nos dizendo, porque o depoimento dela pode ser tomado porque o agressor, o companheiro, a intimidou. Olha, vai lá na promotoria de justiça e se retrata. Então é preciso a gente aquilatar com outros dados para além daquilo que ela está nos trazendo, né? Doutor Vinícius, Oi? eu estava ouvindo isso e fiquei com uma dúvida, que eu gostaria de fazer uma pergunta também para complementar. Uhum. Eu acho que a doutora Carla aqui pode ajudar também. Eu fico pensando, me lembrando do tempo que eu trabalhava com violência doméstica, o quanto nós, né, os operadores, somos despreparados para ter esse olhar e esse sentimento até, e até essa perseverança de continuar atuando, mesmo quando a pessoa diz que não quer, porque a tendência é, não quer, o problema é seu, né? Isso é natural na gente, né? Até porque a gente tem um volume imenso de pessoas que querem. Eu acho que aí, nesse contexto, entra o GPVID, né, da Carla, para construir esse conhecimento, na verdade. Então, vocês fazem reuniões ou vocês trocam conhecimento entre vocês para saber lidar com essa situação? Como é que vocês se capacitam para isso? Eu sei que agora a gente tem o nosso grupo aqui do GPVID que está capacitando, ou cada vez mais, os operadores, fora da rede também, acho que a Carla podia falar. Então, assim, a questão é a capacitação das pessoas para conseguirem lidar com isso, que é muito difícil, porque a tendência é abandonar aqueles que não querem, né? Uhum. E até criticar, né? Não só abandonar, como criticar e olhar com preconceito, né? Exato, Vinícius, me permite, o Vinícius tem acompanhado grande parte das nossas reuniões, né, e a gente tem conversado bastante sobre essa questão, né, sobre a situação em que muitas dessas mulheres se encontram e que muitas vezes, por falta de capacitação nossa, dos integrantes da rede, para aqueles que atendem lá na ponta, a gente acaba não tendo esse olhar, não tendo essa compreensão de que aquela mulher, ainda que muitas vezes ela diga que não, ela no fundo ela quer sim ajuda, ela apenas não entende, não compreende aquela situação de violência em que ela se encontra. Então, essa capacitação que é feita constantemente em Torres, o que se quer, e enquanto coordenadora desse grupo do GPVID, eu posso dizer, é que a gente possa capacitar nos mais diversos municípios, com os mais diversos colegas, né? Eu tenho acompanhado, o Vinícius sabe, a rede do litoral em Tramandaí, Cidreira, Pinhal e Imbé, e a gente sabe que quanto mais capacitação nós buscamos, mais a gente passa a compreender e mais a gente vê a necessidade de capacitação, mesmo naqueles locais onde não se tem um centro de referência. Claro que nós sabemos que é o sonho de todo município ter um centro de referência, mas ainda assim, nós podemos fazer um trabalho efetivo, mesmo sem o centro de referência, mas se cada um cumprir realmente o seu papel, né? E aqui um exemplo excelente que nós temos é o de Torres. Ali, o que acontece? Realmente, os integrantes da rede se uniram e sem qualquer intenção de protagonismo ou de destacar a atuação de um ou outro, disseram, não, vamos trabalhar juntos. Então, eu gostaria, assim, até de ouvir o Vinícius e a Suzana em relação a isso.
qual a mensagem que vocês passam para aqueles municípios que ainda não têm o seu centro de referência sobre a importância da capacitação e a importância de cada um fazer o seu trabalho? O Vinícius já nos trouxe essa ideia, né, antes, mas eu acho importante também falar para aqueles municípios que ainda não têm o seu centro de referência, de que a gente pode sim continuar buscando a capacitação de todos. Então, Carla, a questão da capacitação, ela é de suma importância. Primeiro, para a gente aprender como falar, como se portar, porque a mulher, quando ela procura o serviço, que já é muito difícil procurar, ela já vem, seja pela porta da saúde, os municípios que não têm o centro de referência, pela porta do CREAS ou do UNCRAS, enfim, ela já vem muito fragilizada. Para ela chegar ali, eu posso te garantir que ela passou talvez 1, 2 ou 3 anos, né, esperando esse momento para chegar ali. Então, a pessoa, para atender, ela tem que ter todo um preparo, e para isso só muito estudo e muita capacitação. Tem que entender muito, tem que ser uma pessoa que tenha empatia, que se coloque no lugar dela, porque ela não pode sofrer no seu atendimento toda aquela humilhação que ela já sofre dentro do seu lar, né? Ela não precisa passar por isso novamente, seja com palavras um pouco rudes, um pouco agressivas, né? Então, a capacitação é fundamental. O promotor, enquanto isso, tem feito um trabalho extraordinário, nos proporcionando essas capacitações. Brevemente, a gente teve uma agora com a doutora Ivana, que foi maravilhosa. A gente procura capacitar a nossa rede no município, então, eu acho isso muito importante. Com a questão dos CRMs, os municípios que não têm, eu acredito que eles têm que procurar, que nem esses municípios pequenos, porque a gente entende que nem todo município tem aporte para isso, e realmente não tem. Vocês podem ver o nosso centro de referência. Nosso município é um dos maiores portos dentro do litoral, como Capão da Canoa e Osório, né? Chegando junto com Tramandaí aí. No verão, a gente chega a ter, em média, 350 mil, 400 mil habitantes flutuantes, né? Então, aí ele se torna de grande porte. E a gente entende que os municípios pequenos não têm condições. Mas façam que nem a nossa comarca, que a gente chama aqui, né, promotor Vinícius, se vinculam aos grandes municípios. Façam convênios. Hoje, o nosso CRM atende outros 7 municípios, com convênios muito acessíveis. Ontem ainda estive no Arroio do Sal, renovando o convênio de Arroio do Sal com o prefeito, e ele estava comentando da importância desse convênio com Torres para o município, porque Arroio do Sal é um município pequeno que não consegue ter um centro de referência da mulher, e ao mesmo tempo que tem um convênio, não deixa a sua rede desassistida. Então, acho que esses municípios pequenos têm que buscar, sim. E em alguns dias atrás, acho que mais ou menos há um mês, o promotor teve uma reunião conosco no Centro de Referência da Mulher e nos trouxe uma ideia, a gente conversando, eu expliquei para ele o porquê do município de Torres não ter uma casa-abrigo, né? Expliquei para ele, levei um pouco de números, e em conversa eu disse para ele que eu acho que a região do litoral, os 23 municípios, poderia sim se unir e fazer uma casa-abrigo, então, regional. Teria, sim, condições, com colocação de servidores do seu próprio município, mais toda essa questão, achando um município de um porte pequeno, um pouco mais escondido, para a casa não ser tão revelada. Por isso, a gente tem um convênio numa cidade grande, numa casa onde ninguém sabe onde fica, né? Porque Torres não teria condições de ter uma casa no seu centro, nem em Osório, enfim. Mas eu acho que com a união dos esforços, de uma vontade dos maiores, de um executivo, do legislativo, do poder judiciário, enfim, de toda essa rede, a gente conseguiria chegar lá e poder oferecer, então, uma nova política pública, mais políticas públicas, né, vamos assim se dizer. Eu acho que o Estado deveria investir um pouquinho mais também. Hoje a gente tem ali a DPM, né? A Bianca por ser sozinha, faz um trabalho maravilhoso no Estado, mas eu acho que ela também sozinha não consegue nada, então a gente tem que unir um pouco mais essas forças aí, e tendo, com certeza, um poder judiciário como a gente tem o promotor Vinícius no município, acaba ficando mais fácil e mais leve.
Eu concordo com a Suzana, acho que nós precisamos, de fato, de uma casa-abrigo regional. Acho que essa é uma pauta para todo o litoral norte, para os 23 municípios que integram o litoral norte gaúcho. Seriam saltos de qualidade, porque o que a gente percebe, né, é que só o deslocamento da mulher em situação de violência doméstica, o fato de que ela tenha que sair da sua região, né, para ir para a região metropolitana, acaba sendo internalizado por ela como se fosse uma derrota, né? Muitas nos dizem assim, promotor, mas eu tenho que sair daqui, eu sou a vítima da violência, eu tenho que ir embora. Então ela internaliza isso como se fosse uma derrota. Ela acaba tendo que se deslocar forçosamente para a região metropolitana. É uma solução possível que nós construímos com os municípios aqui da comarca de Torres, em razão do período pandêmico, mas nós estamos ainda em busca de uma casa-abrigo preferencialmente regional, e essa ideia, até pelo poste desse nosso encontro com agentes políticos de diversos municípios do litoral, Suzana, e demais presentes, eu acho que é importante nós suscitarmos essa pauta. É uma pauta jurídico-política, é uma pauta institucional do Ministério Público, também a construção de uma casa-abrigo regional no litoral norte. Eu acho que é importante nós aproveitarmos o momento também para destacarmos a importância que é esse equipamento público para salvar vidas, né? E nós temos constatado diversos episódios na região metropolitana de feminicídios seguidos de suicídios. A pandemia aumentou depressão, aumentou problemas de saúde mental, e isso tem reflexos inequívocos no incremento da violência contra a mulher, cujo desfecho trágico é o feminicídio seguido de suicídio. Daí a importância também, para além de uma casa-abrigo regional, é o fortalecimento em cada um dos municípios da rede de saúde mental. Nós precisamos fortalecer a rede de saúde mental. Isso é fundamental, psiquiatra, psicólogo, CAPS, ou um posto de saúde que tenha pelo menos um psicólogo, né, para dar o atendimento a esses casos. É preciso, e não só para as mulheres, né, em situação de violência doméstica, mas para os próprios lidadores desse tema, para os profissionais que também precisam fazer esse tipo de acompanhamento, até para que possam tratar desses temas com uma boa dose de resiliência. É fundamental resiliência nesses temas, porque, por vezes, por mais que nós insistamos, né, por mais que nós queiramos que as mulheres sejam protegidas, sejam inseridas na rede, como nós dissemos há pouco, né, há certa resistência em razão de que a mulher, pela própria síndrome do desamparo apreendido, não consegue aquilatar o risco a que está submetida. Então é preciso que os profissionais tenham uma boa dose de resiliência para evitar a própria violência institucional, né? Que agora tem uma previsão legislativa, alteração da lei de abuso de autoridade, prevendo como crime a violência institucional. E, além do que, isso implica também num desserviço, né? Se a mulher ela encontra uma das portas da rede, porque é um sistema multiportas, né? Se uma das portas ela se fecha, toda a rede como um todo sai enfraquecida, e o nosso trabalho, como disse a Carla, não é de buscar o protagonismo de uma ou outra instituição, o protagonismo é da sociedade. A Janine falou muito bem no princípio democrático. Democracia é isso que nós precisamos hoje, e no país em geral, né? É a construção de consensos mínimos possíveis, né? Um desses consensos mínimos está na proteção dos direitos humanos, e é isso que nós temos feito aqui. Vinícius, deixa eu dar uma complementada aqui de novo, que eu estou te ouvindo, estou sempre pensando, né? A gente está sonhando uma casa-abrigo, com a capacitação, com tudo isso que é super necessário, né? E, na verdade, às vezes o erro de um desconstrói todo um trabalho, assim, de uma rede imensa, né? Então, bater numa porta e encontrar aquela porta fechada é uma coisa que pode desconstruir. Então, eu sempre penso que a gente tem que lembrar que essa vítima, ela tem muita dificuldade, realmente, de enfrentar o seu problema e de mudar. E eu uso sempre uma analogia, é só pensar na gente, quanto é difícil mudar pequenas coisas que a gente sabe que a gente faz errado e que são difíceis na nossa vida, algumas alterações importantes, é super difícil para todo mundo mudar. Então coloca isso no contexto da violência doméstica e tu passa a ter um olhar mais compreensivo sobre essa vítima, né?
E então, tu tem que tentar, no mínimo, não revitimizá-la, né? Então, para além de construir toda essa rede e esse atendimento, não revitimizar a vítima já é um avanço, né? E a outra coisa que eu queria colocar é o seguinte, a gente tem que evitar a judicialização do político, né? Que é o que acontece muito nesse tipo de temática. Então, a questão, que é uma questão política, e política no sentido amplo, né? De união de forças de vários entes jurídicos, políticos, sociais, né? Sociedade civil, poder público, sistema de justiça, todos somos entes políticos, somos seres políticos, né? Esse é um sistema de problema social, político, de democracia, né? De construção de um Estado digno, com direito para todos. Nós não devemos judicializar isso. E é o que mais acontece, é judicializar. Então surgem as perguntas, quanto tempo de medida protetiva? Se vamos conseguir a prisão? Como vamos impor as medidas? Qual é a pena que vai ser aplicada? Vamos revitimizar a vítima tirando ela do município? Isso tudo é judicialização do político, que é a última ponta, né? A gente tem que tentar resolver isso lá no início para não judicializar. Se for necessário, a gente judicializa, mas judicializar é a nossa última vontade. Deixa eu só dar um oi para a Graziela Verba, estou vendo ela ali no YouTube, conheço ela lá de Torres, também trabalhou com o Miguel lá na Ubra. É um prazer te ter aqui, Graziela, o trabalho dela em Torres é maravilhoso, e a preocupação dela com a Casa Abrigo é a nossa preocupação, né, Vinícius? Exato. Eu estava aqui acompanhando também a Graziela e a referência que ela fez, Janine, agora que tu falaste na Graziela, eu até não ia citar nomes, bem-vinda, Graziela. A Graziela destaca ali e reforça a necessidade do CRM e que o CRM é insubstituível, é necessário, da mesma forma quanto a Casa Abrigo. Com certeza, nós concordamos com essa ideia também, mas aqui fazendo um link com o que a Janine falou. Judicializar não é a solução, muitas vezes, na verdade, na maior parte das vezes, mas sim construir uma rede como essa que foi construída e está sempre em construção em Torres. Por quê? Porque é muito melhor que cada um cumpra o seu papel do que simplesmente judicializar. Com certeza, para o Ministério Público seria até mais fácil judicializar, mas será que com a judicialização, será que obrigando o Estado, obrigando o município a ter uma casa-abrigo, a ter um CRM, é realmente a solução no enfrentamento à violência doméstica e familiar? Né? Será que essa é a solução para todos os municípios? Eu diria que não, e gostaria de ouvir o Vinícius sobre essa questão, porque o que vai acontecer se todos os municípios forem judicializar? Né? Nós vamos ficar lá com inúmeros processos judiciais, com inúmeras decisões, determinando, impondo ao município, impondo ao Estado, que tenha um CRM, que tenha uma casa-abrigo, mas se nós pudermos construir isso de uma outra forma, me parece que essa seja a melhor alternativa. Então, eu gostaria de ouvir o Vinícius e depois a Suzana quanto a esse aspecto, até porque o Vinícius tem um exemplo de uma ação nesse sentido, né? Mas será que depois tudo que foi construído com a Rede Lilás a partir de 2020 não trouxe muito mais efetividade, muito mais resultado para Torres? Vinícius, por favor. Com toda certeza, eu penso que a judicialização é preciso fazer uma diferença clara entre judicialização e ativismo. A judicialização ela é contingencial, a judicialização da política ela decorre primeiro da omissão dos poderes democraticamente eleitos, o poder executivo e o legislativo, associado ao fato de que nós temos uma Constituição garantista que prevê direitos fundamentais, direitos individuais, sociais, difusos e coletivos, e esse quadro de inércia dos poderes eleitos é que leva à judicialização da política, não só em matéria de violência contra a mulher, mas em matéria de educação. Por exemplo, o Supremo reconheceu a repercussão geral no sentido de estabelecer a obrigatoriedade do poder público quanto à educação básica, né, educação infantil. A jurisprudência é torrencial nesse sentido. Então, a judicialização da política, hoje se volta à violência contra a mulher, à educação, à saúde, mas o ativismo, diferentemente, o ativismo é um comportamento, é um caráter behaviorista, onde o juiz
se substitui o legislador mediante argumentos metajurídicos de política, de economia, de moral. Então, primeiro aspecto, né, nós não estamos diante de posturas behavioristas, ativistas. Voltando, então, a judicialização, ela decorre de um deslocamento do polo de detenção dos poderes democraticamente eleitos para o poder judiciário. E o problema não é a judicialização em si, o problema é o excesso de judicialização, como as colegas disseram com muita propriedade. Daqui a pouco o Litoral Norte vai ter uma ação civil pública para cada comarca, e isso é péssimo em termos de resolutividade, de presteza dos trabalhos, exatamente porque viola, me parece, o princípio democrático. Os poderes democraticamente eleitos é que tem que se organizar por via dos conselhos municipais. Nós temos aqui o Conselho Municipal da Mulher, nós temos o Conselho Municipal dos Direitos Humanos, que são braços fortes e democráticos no enfrentamento à violência doméstica. A judicialização, concordo plenamente, deveria ser tratada como última ratio, né, fazendo uma analogia com o direito penal, né, como última ratio do sistema de garantia dos direitos fundamentais. É preciso, por vezes, judicializar? Sim, em Torres nós precisamos, exatamente porque não houve consenso mínimo com o Poder Executivo em relação à observância da Lei Maria da Penha. Mas isso nós estamos falando de um processo que foi ajuizado há mais de uma década, né? Hoje nós temos já uma sensibilização para essa agenda. A Lei Maria da Penha conta com mais de 15 anos. Nós entramos com a ação civil pública quando a Lei Maria da Penha contava com 3 ou 4 anos de entrada em vigor. Então, como esses processos eles têm um tempo de tramitação perante o Poder Judiciário, nós entendemos por instaurar um procedimento permanente para continuar fiscalizando as políticas públicas, porque o nosso trabalho não se esgota com a judicialização. A judicialização é só uma das portas de acesso à justiça. O acesso à justiça não se dá tão somente via Poder Judiciário, porque todas as demais instituições, e o Ferraioli faz uma distinção que me parece muito importante, faz uma distinção entre instituições e funções de garantia e instituições e funções de governo. Quando nós estamos diante de políticas públicas para as mulheres, nós não estamos diante de políticas públicas de governo, nós estamos diante de políticas públicas de garantia, funções de garantia. Então é preciso que haja sensibilidade do poder público para que, em conjunto com a sociedade, contribua para a desjudicialização. E com esse fenômeno contrário da desjudicialização, nós estamos fazendo com que mais mulheres sejam protegidas, que o Litoral Norte possa despontar no cenário do estado do Rio Grande do Sul, com uma casa-abrigo regional, com equipamentos públicos disponíveis para as mulheres, uma delegacia de atendimento às mulheres, uma DEAN no Litoral Norte também é outra pauta insubstituível, uma pauta de extrema importância. Nós já estivemos em contato com a ex-chefe de polícia, a doutora Nadine, que assinalou também que essa é uma pauta muito importante. Então nós precisamos avançar, mas eu acredito que a Rede Lilás ela possa ser replicada em diversos municípios do Litoral Norte, com o nome que se queira dar, desde que se tenha essa percepção assim, de que não há protagonistas, de que a rede é maior do que as pessoas que a integram, porque aí sim nós vamos estar tratando de uma política pública de direitos fundamentais, e não com uma mera política de governo que, passados 4 anos, assume um outro governo e muda. Não, é uma política pública estável de direitos fundamentais, é um projeto que veio para ficar, independentemente de quem assuma a cadeira da Promotoria de Justiça de Torres nos próximos anos, é um compromisso que a instituição está assumindo, independentemente de quem seja o promotor de justiça. Eu tive a alegria, a oportunidade de iniciar esse processo aqui na comarca de Torres, mas tenho certeza que esse processo ele é maior do que a minha passagem por essa comarca aqui. Esse é um processo perene e, assim, fico muito feliz em participar dessa iniciativa, que é uma iniciativa de todos e todas aqui, das mulheres e também dos homens que não aceitam a violência contra a mulher. É preciso que os homens, aqui eu me dirijo para os homens que estão participando dessa reunião, é preciso que os homens também se sensibilizem para esse tema, não somente as mulheres, né? Porque
esse é um tema de direitos humanos, esse é um tema que toca os homens também. É preciso que haja essa leitura mais universal, é preciso que os homens também sejam convocados a participar disso, porque quando nós trabalhamos com essa temática, por vezes nós nos deparamos com as reuniões em que nós temos a presença feminina muito expressiva, mas 1, 2, 3 homens, agentes políticos. É preciso que os homens também ombreiem as mulheres nesse processo. Quanto mais pessoas nós tivermos à frente dessa questão da violência contra a mulher, menores serão os índices de violência, inclusive de feminicídio. Excelente, Vinícius. Sempre muito bom te ouvir. Tenho certeza que todos sairão hoje desse evento com essa mesma sensação, né? Então, eu acho assim que a gente já poderia passar para a Suzana, para deixar sua mensagem final para todo esse público maravilhoso que nos acompanha, né? Nós temos um número realmente muito expressivo de pessoas acompanhando esse evento hoje. Então, eu já aproveito para agradecer a Janine, que se dispôs a participar do evento e organizar também, né, enquanto coordenadora do escritório de projetos, até para falar um pouco do trabalho do Vinícius e trazer essa novidade de que o projeto da Rede Lilás já está, então, na segunda fase do Prêmio Novare. Então, eu passaria a palavra para a Suzana para ver o que ela tem, então, dizer, nos trazer de esperança também para todos que nos ouvem, né, quanto à importância do fortalecimento da rede de proteção. A gente sempre costuma dizer que no âmbito da violência doméstica, trabalhar apenas com esse viés punitivista, com a repressão, não é suficiente. Eu acredito que isso já seja hoje consenso para todos nós. Então, Suzana, que mensagem que tu deixaria para todos nós aqui que acreditamos, então, da importância de uma rede forte, articulada no combate à violência doméstica e familiar? Por favor. Bom, primeiro gostaria de agradecer a oportunidade, o convite, promotor Vinícius, né, e agradecer por ter inscrito, então, o projeto da Rede Lilás, Inovar. Eu acho que vai ganhar, tem tudo para ganhar. Realmente foi um projeto muito bonito que iniciou, que nem o senhor disse, até estava olhando ele, na realidade, no WhatsApp, ele já foi criado lá no finalzinho de 2019, né, onde funcionou muito bem, e a gente teve sempre muita agilidade em tudo. E esse foi acho que o primórdio ali do projeto, a criação desse grupo grande e fortalecido dentro do WhatsApp, né? Que nem o senhor disse antes, são 70 pessoas mobilizadas dentro de Torres em prol de uma única política ali, né? A política de violência contra as mulheres no município, né? É uma política, vamos aí dizer, nova, né? Perto das outras, a gente pode dizer que é um bebê. A Lei Maria da Penha está indo aí em agosto, agora para os seus 16 anos, é uma conquista fundamental que a gente teve perante as leis, e também é uma lei bebê, vamos assim dizer, mas de suma importância, né? A nossa patrulha Maria da Penha dentro de Torres é maravilhosa, soldados que atuam nela são de uma compreensão, de uma capacidade assim, de atendimento, de pegar junto com a rede, estão sempre disponíveis ao momento que o promotor chama, que a gente chama, que a rede em si chama, eles estão sempre à disposição, assim, a delegacia de polícia, com a nossa conquista também em agosto do ano passado, com a Sala das Margaridas, né, promotor, que também foi um avanço no município, todo esse atendimento diferenciado. Então, devagarinho, eu acredito que com essa judicialização de alguns anos atrás, o município de Torres vem crescendo e cada vez mais pensando em políticas públicas para as mulheres, né, e se aprimorando. Em 2019, então, veio o convênio com a Casa Abrigo, e sempre também tratando e vendo mais, onde agora a gente está pensando junto com o promotor, já pensando, então, nessa Casa Abrigo regional, e que nem disse o promotor na DEAN, quando nós tivemos no verão uma delegada substituta, que eu levei ela ao CRM, nosso CRM em Torres
acredito que as doutoras não conhecem, mas é um espaço grande, muito grande, e eu ofereci um espaço dentro do CRM para a gente ter uma delegacia especializada para a mulher, né, com sala para os atendimentos, com uma sala noturna para, se fosse o caso, a mulher ser acolhida naquela noite. Então, está tendo toda já essa conversa junto. O que a gente precisa, na realidade, é o efetivo. A gente barra de novo naquela questão um pouco do Estado, uma questão um pouco de recurso, né? Mas eu acredito que o caminho é esse, é indo devagar, mas sempre pensando muito e pensando no futuro, e entendendo, compreendendo e atendendo sempre a Rede Lilás. Muito obrigada, Suzana. Vinícius, por favor. Eu quero agradecer muitíssimo às colegas Janine e Carla pela oportunidade, a Suzana também, debatedora, e a toda a comunidade que nos assiste nessa manhã, pelo engajamento, pelo enfrentamento corajoso da temática da violência contra a mulher. É preciso ter coragem, é preciso ter sensibilidade e mais do que isso, né? É preciso ter a mente e o coração abertos para qualquer possibilidade de um experimentalismo institucional nessa matéria. É preciso que haja criatividade. Nós temos diversas pessoas que trabalham ao nosso lado na Rede Lilás, com ideias maravilhosas que podem ser implementadas sempre com o objetivo de fortalecimento da rede. Esse sentido de pertencimento à rede, eu acho que é o maior legado que nós construímos aqui, o sentido de pertença, né? Em tudo na vida, né? Nós temos que ter o sentido de pertencimento, né? Pertencimento à instituição do Ministério Público, pertencimento à cidade de Torres. Estávamos dizendo até, né? De fato, eu sou de Porto Alegre, mas eu me sinto um torrense pelo fato de estar aqui há mais de 15 anos. A minha esposa e minha filha são de Torres, então esse sentido de pertencimento é que nos move. A partir disso é que nós conseguimos trabalhar, colocar em prática essas ideias, e eu tenho certeza que esse projeto Rede Lilás não vai ficar restrito só à comarca de Torres, vai ser ampliado para todo o litoral norte gaúcho, assim espero, com o nome que se queira dar, Projeto Borboletas, enfim, o que importa, para além do nome, são as boas práticas, né? A replicação de boas práticas de proteção e efetivação dos direitos humanos das mulheres e das políticas públicas. Eu acho que se nós tivermos essa leitura, assim, de que são políticas públicas de garantia e não de governo, porque os governos são passageiros, a Constituição ela é perene, a Constituição governa permanentemente quem governa transitoriamente, como dizia o ministro Carlos Aires Brito, ministro do Supremo Tribunal Federal. Então é com esse horizonte de sentido, com a preocupação em torno da eficácia dos direitos humanos que nós queremos de coração agradecer a presença de todos e todas e nos colocamos à disposição para recebermos os técnicos do Inovare e todos aqueles que queiram conhecer esse projeto Rede Lilás, que é um projeto que eu tenho alegria imensa de fazer parte, assim como a Suzana, como diversas pessoas que estão ao nosso lado diariamente. Eu preciso fazer esse registro, porque sempre os pedidos do Ministério Público, nós tivemos um caso em que fizemos um atendimento aqui na Promotoria de Justiça, na sexta-feira, eu fiz contato com a Suzana pelo WhatsApp, cerca de 10 ou 15 minutos já estava aqui com a psicóloga. Então, essa celeridade, essa agilidade, ela só se deve em razão dessa articulação, desse trabalho, que é um trabalho incansável. Quero fazer esse registro e, ao mesmo tempo, parabenizar a todos e todas que integram a Rede Lilás de Torres. Muito obrigado por essa oportunidade, colegas. Muito obrigada, Vinícius, muito obrigada, Suzana. Prazer te rever hoje, então, falando um pouquinho mais sobre o projeto de vocês. O Vinícius sempre é um prazer enorme, é sempre, como eu disse antes, a gente sempre sai com aquela ideia de que aprendemos um pouco mais hoje com o Vinícius, assim como outros colegas que nos acompanham, as integrantes do GPVID, que é o grupo especial esse de prevenção e enfrentamento à violência doméstica e familiar. Hoje eu estou na coordenação, mas sem o apoio de todas as colegas integrantes das 9 regiões, sem o apoio do Vinícius,
Sem o apoio da colega Ivana Bataglin, não temos como deixar de fazer esse registro. Tenho certeza que o Vinícius concorda comigo, né? Sem o apoio de todos vocês e de todos os integrantes da rede também, que fazem parte da rede de proteção à violência doméstica e familiar dos mais diversos municípios que nos acompanham também pelo YouTube. Um agradecimento muito especial a todos, a toda a equipe do CEAF. Hoje tive a oportunidade, então, e a felicidade de fazer parte aqui da abertura, diante da impossibilidade da nossa diretora, a doutora Marta Beltrame. A colega Janine, então, muito obrigada, nossa coordenadora do escritório de projetos. Foram poucos minutos, 1h15 quase aqui, mas tenho certeza que todos aproveitaram tanto quanto eu. Janine, muito obrigada. Eu deixo contigo, então, para fazer o nosso encerramento, então, desse evento de hoje. Um bom dia a todos e todas. Eu gostaria, então, de encerrar esse evento, ao invés de ficar fazendo os meus agradecimentos, eu vou transformar os agradecimentos em uma palavra de parabéns. Então, eu quero dar parabéns à colega Carla por esse grupo de enfrentamento à violência doméstica. Eu sei do empenho dela, do trabalho e da importância desse grupo e de tudo que ele está fazendo frutificar. Então, meus sinceros parabéns e a minha eterna parceria, contando sempre comigo para apoiar. Meus parabéns ao Vinícius, que já tem a sua luz própria, mas quando sobre a luz dele é lançado o holofote da Carla, a luz reverbera de forma mais forte ainda. A Suzana, que também faz parte dessa luz e desse contexto. Meus sinceros parabéns a todos os envolvidos nesse trabalho maravilhoso. Meus parabéns a Torres, minha terra natal, pela qual eu tenho tanto carinho e tanto amor. E meus parabéns a esse projeto da Rede Lilás, que é um projeto importantíssimo, que é um projeto que mostra a participação de todos no exercício de democracia exemplar. Eu diria que, muito além do poder público e do poder do sistema de justiça, nós temos a sociedade civil participando junto. Então, quando tu junta a sociedade civil para ela tomar nas mãos dela a responsabilidade que ela tem, a gente chegar a essa conclusão, né? A gente reafirmar que todos nós somos responsáveis, todos nós temos que botar a nossa mão para ajudar essa rede a crescer, a fortificar. Então, aí nós temos uma força absolutamente inestimável. Então, Torres está de parabéns por esse exemplo. O Inovare vai ter o privilégio e a honra de conhecer esse trabalho lá de Torres. Se possível, nós estaremos lá, né, Carla, prestigiando e matando um pouco da saudade de Torres. Parabéns, Vinícius, parabéns, Torres. E vamos, assim, para dar uma palavrinha só do meu escritório de projetos, a intenção do escritório de projetos é essa, com esses MP Talks, estratégia de projetos. Mostrar o trabalho do colega com uma forma de prestigiar o colega, dar um carinho para aquele colega, né, que está se esforçando tanto por uma causa e, ao mesmo tempo, fazer com que isso reverbere no coração de outros colegas, para que repliquem, para que trabalhem de forma preventiva, de forma resolutiva, de forma desburocratizada, de forma integrada com a sociedade como um todo, para que a gente possa, então, através do Ministério Público, em conjunto com o resto da sociedade, impactar aqueles que precisam de nós. Então, juntos tentamos impactar a sociedade. E por isso, buscamos esse caminho dos projetos. E aí convidamos esses colegas maravilhosos, como Vinícius, para dividir com a gente seus casos de sucesso. Então, parabéns e muito obrigada. E nos encontramos logo, em breve, espero. Um abraço para todos.